E aí, pessoal, tudo bem? Estou de novo aqui, a professora Márcia, para nós continuarmos com o nosso assunto da aula de ciências, que é as características próprias dos materiais. Na aula anterior, nós falamos sobre as características gerais de alguns materiais e começamos a falar um pouco mais específico sobre o papel, tá? Vocês ficaram com uma lição de casa para fazer, responder sobre o reflorestamento. Tá, então, eu vou retomar um pouquinho o assunto, mas com certeza vocês escreveram com as palavras de vocês, né? A resposta da prof é uma sugestão. O que são reflorestamentos? Né? O que é uma área de reflorestamento? Reflorestamento é o plantio em áreas que tiveram a vegetação removida pela ação humana ou pela força da natureza. Então, aquela vegetação que foi retirada, seja para uma indústria que vai construir papel, né, que vai fabricar papel, ou seja pela uma ação da natureza. Reflorestar é eu chegar lá naquele espaço e replantar aquela vegetação que já é própria daquele espaço. A importância de se ter uma área de reflorestamento é que eu vou manter, né, ajudar a natureza a manter o ecossistema que está envolvido ali. E a outra questão, que é super importante a gente lembrar, que a natureza, né, as matas, enfim, elas renovam o oxigênio necessário para a vida humana. Então, se eu retirar a vegetação, né, retirar as árvores e deixar daquele jeito, não reproduzir, né, o que eu estou fazendo? Eu não estou contribuindo para gerações futuras poderem sobreviver também, da mesma forma como nós sobrevivemos aqui. A maioria das cidades possui uma área de reflorestamento, tá? Então, provavelmente, nossa cidade deve ter também, tá? Passamos, então, agora para a página 158 do nosso livro. O que nós temos ali, na seção Eu Cientista, é uma proposta de construção de papel reciclado, tá? Esse papel reciclado a gente pode fazer depois no retorno para a escola, tá? Eu vou ler para vocês, então, só para a gente entender bem quais são os materiais e para irem pensando já como vai funcionar. Que tal você fazer o seu próprio papel reciclado? Materiais necessários: papel usado, revista, cartolina, carta, jornal, etc. Um balde, água, liquidificador, uma bacia grande e uma tela com moldura ou peneira fina. Como fazer? Pique o papel e deixe-o de molho na água por 24 horas. Tá? Gente, só para a gente pensando assim, ó, se num papel reciclado em casa eu preciso de muita água, né, pensem que nas indústrias, né, que fabricam papel, a quantidade de água que vai também. Por isso que a nossa economia, ela não é só na madeira que é retirada para fazer o papel, mas a água também, tá? Então, vamos lá. Bata o papel no liquidificador com 1/3 de água e despeje a massa formada em uma bacia ou bandeja em que caiba a tela. Mergulhe a tela ou peneira na bacia e retire um pouco da massa de papel. Escorra a água, deixe a massa bem espalhada e coloque a tela para secar na horizontal. Após secar, descolhe a massa da tela cuidadosamente. Seu papel está pronto. Recorte as bordas e faça nele um desenho bem bonito. Ali nós temos uma imagem de uma pessoa fazendo papel reciclado. Tá? Então, esse papel que sobra, enfim, a gente pode usar também para fazer reciclagem, para brincar, enfim. Pessoal, na aula anterior, nós vimos algumas características do papel e agora, dando continuidade, nós vamos ver algumas sobre o vidro e sobre o metal, tá? Acompanhe, então, a leitura aqui sobre o vidro. O vidro comum é feito da mistura de 3 matérias-primas retiradas da natureza: carbonato de sódio, carbonato de cálcio e areia. Esses minerais são fundidos a uma temperatura média de 1250 graus Celsius. E depois são misturados. O vidro deve ser manipulado enquanto está quente, pois fica maleável. Hoje os objetos de vidro são feitos geralmente por máquinas, mas antigamente eram feitos manualmente, como mostra aqui a imagem. Alguém de vocês já pôde ver a fabricação de vidro?
É muito bonito. Hoje em dia ainda existem algumas indústrias artesanais, algumas pessoas, né, que trabalham com a fabricação de vidros. Então, cada peça produzida fica diferente da outra, enfim, porque elas não são feitas em série, como são feitas na indústria. Tá? Mas então, lembrem, né, o que é importante a gente guardar daqui? Que o vidro, para ser fabricado, ele precisa, além da areia, né, ele precisa de outros componentes também, extraídos da mesma forma, da natureza. Passando para a página 159. Olha que importante aqui, ó. O vidro, ele é 100% reciclável. Nas fábricas de reciclagem, ele é lavado, triturado, misturado com 40% de nova matéria-prima, areia, cálcio, sódio e outros minerais. E novamente fundido a temperatura de 1000 a 1200 graus, para ser transformado em novos vidros. O vidro não perde a qualidade no processo de reciclagem. No entanto, isso não se aplica a espelhos, janelas e vidros de automóveis. Então, a maioria dos vidros que a gente tem acesso, vidro de casa, enfim, de copo quebrado, né? Reciclagem certa, né? Separação correta para poder ir para a reciclagem, porque 100% do vidro é reciclado. Nós temos na seção Vale a Pena Conhecer, tá? Que a prof vai encaminhar essa lição como lição de casa. Então, eu vou pular agora, a gente passa para a seção Para Saber Mais e depois nós voltamos para essa seção Vale a Pena Conhecer. Gente, aqui tem uma informação bem importante também. Quem já ouviu falar sobre fibra ótica? Tá? Vamos ver o que é a fibra ótica e em que situações ela é usada. Além de fazer parte de uma enorme variedade de produtos, o vidro tem papel importante nas telecomunicações, por meio da fibra ótica. A fibra ótica é feita de um fio de vidro finíssimo, que substitui o fio de cobre, com velocidade de transmissão cerca de 30.000 vezes maior que a do fio metálico. Tá? Então, ela é usada, né, vocês viram agora que o vidro, ele não é só usado para aquilo que a gente tem acesso, enxerga o vidro mesmo, né? Nesse caso aqui, para a fibra ótica, ele foi um grande ganho, né, para a natureza e para telecomunicações também. Beleza? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o metal. A gente vai iniciar o metal agora e continuaremos na próxima aula, ok? Então, vamos ver. Acompanhando a leitura. Os metais podem ser encontrados misturados no solo e nas rochas, e nesse caso são chamados de minérios. Alguns metais são extraídos dos minérios, já na forma a ser utilizada, como é o caso do ferro e do cobre. Outros são associações de substâncias, por exemplo, o aço, ele é feito a partir de uma composição entre o ferro e o carvão. Tá? Então, alguns minérios, eles já são encontrados prontos, por exemplo, o ouro, ele já está pronto na natureza. Né? Mas o aço, por exemplo, ele não existe pronto na natureza. Ninguém vai encontrar uma mina, né, explorar uma mina e encontrar o aço, porque o aço ele é fabricado a partir desses dois elementos, o ferro e o carvão. Mais um pedacinho, então, na página 160, sobre o metal. No Brasil, quase metade dos materiais feitos de aço é reciclado. As chapas de aço recicladas podem ser utilizadas na fabricação de automóveis, ferramentas, vigas para construção civil, vergalhões. A reciclagem do metal contribui para a redução do impacto ambiental e evita a contaminação do solo. Tá? Então, vocês lembram do que foi falado? Que para a exploração desses minérios é necessário usar muita água e outros produtos que podem poluir o ambiente. Então, se eu não descartar de forma correta, né, eu não tenho como reciclar. Mas, reciclando, a gente consegue preservar a natureza e produzir outros produtos a partir daquele que já foi utilizado. Agora, vamos voltar
lá para a seção Vale a Pena Conhecer. Leia a divertida história de vidro em quadrinhos, produzida pela Universidade Federal de São Carlos. Você saberá mais sobre o vidro natural e seus diversos tipos e a sua importância. Bom, se nós vimos agora, até agora aqui, alguns usos do vidro, alguns que a gente já conhece, que é quando a gente enxerga o produto pronto e outros não. Se vocês lerem essa historinha disponível, ela é muito legal. Ela fala de dois amigos que encontraram, eles precisavam fazer um trabalho escolar sobre o vidro. O que acontece? No início eles não estavam muito interessados. Depois o irmão de um deles, o irmão do menino, que trabalha com isso, ele veio e ajudou eles. Então, eles descobriram muitas coisas nessa história. Por exemplo, só uma dica eu vou dar para vocês, tá? Vocês sabiam que há muitos anos atrás, lá na Idade Média, já se utilizava o vidro? Então, é muito, muito legal essa história mesmo. Vocês vão ler ela como lição de casa. A leitura, vocês vão fazer alguns registros importantes, tá? Pode ser numa folha anexa, uma folha avulsa, enfim, vocês vão registrar. Eu aprendi, novidade para mim foi o quê? As coisas novas que eu descobri a partir dessa história em quadrinhos. E depois, vocês têm a segunda parte da lição de casa, que é contar para os familiares de vocês o que vocês aprenderam com esse vídeo, tá? Essa é a lição de casa. Amanhã na próxima aula, na verdade, nós retomaremos essa historinha, beleza? Então tá, gente, me despeço e até a próxima aula.